tarde, minhas irmãs, graça e paz. Eu quero saudar a todas no nome do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor e aquele que ama as mulheres. A gente está aqui porque é muito amada por Deus. Não porque nós merecêssemos esse amor, mas porque Ele escolheu nos amar primeiro. Então, se você está aqui hoje, o convite que você recebeu, seja de uma irmã, seja de uma amiga, um parente, alguém que de alguma maneira estendeu essa oportunidade a você, considere-se convidada pelo Senhor. Ele escolheu você para estar aqui hoje, porque Ele quer bater um papo com você. Um papo importante. Por quê? Porque tudo que diz respeito à vida, diz respeito a Deus. Deus é o doador da vida. E é muito propício as meninas terem escolhido esse termo de enraizar, porque raiz tem tudo a ver com sobrevivência, tem a ver com estabilidade, tem a ver com florescimento e frutificação. Quem não gosta de passar perto aqui, esse lago maravilhoso, as árvores que tem ali, na época de chuva, a gente percebe tudo florescendo, tudo verdinho. A gente percebe uma ação maravilhosa, um extraordinário, quando as coisas estão recebendo o devido alimento. E raiz tem a ver com isso. Nós vivemos uma época agora muito complicada, porque as pessoas não querem raiz. Elas não querem que ninguém diga para elas o que elas têm que pensar. E ao mesmo tempo elas querem, porque quando você tem 1 milhão de opiniões diferentes, você não tem um norteamento seguro, você vai pensar e dispensar a mesma coisa, dar o mesmo valor para isso. Zygmunt Bauman diz que a gente vive numa pós-modernidade líquida, ou seja, desenraizada, é tudo muito frouxo. Tudo muito. Por isso que a gente tem tipos e tipos de espiritualidade e nós mesmas, muitas vezes, não sabemos nos definir como mulheres, que tipo de crença e convicções moldam as nossas vidas. Mesmo estando andando com o Senhor há muito tempo, a gente ainda tem essa fluidez. Então, a gente escuta alguém falando alguma coisa de uma vida espiritual abundante, aí a gente vai lá para ver o que tem para dizer ali, a gente se encanta com aquele negócio, aí você descobre que não era exatamente aquilo, porque não estava enraizado. Não estava enraizado aonde as coisas de Deus devem estar enraizadas, que é na palavra de Deus. Eu sou uma apaixonada pelas Escrituras. E o Senhor tem me dado o privilégio de ser uma pessoa que vive para isso. Eu sou dedicada ao Senhor, desde muito jovem, já venho desenvolvendo meus estudos na área de teologia, que para algumas mulheres é um palavrão, e para alguns homens que pensam nas mulheres como sendo um palavrão também. Imagina, o que uma mulher tem que se meter com teologia? Isso é coisa de homem. Acho que já deve ter ouvido isso aí, né? Porque mulher não sabe pensar, mulher é muita emoção, mulher é aquela coisa, mulher chora até cortando cebola, mulher chora por tudo, mulher... grande engano. As maiores líderes no reino de Deus, de todos os tempos, a partir do Antigo Testamento, eram grandes mulheres, porque tinham grandes pensamentos teológicos. Ou seja, elas sabiam que elas pensavam sobre Deus e sobre elas. A nossa raiz, como mulher crente, ela é uma raiz essencialmente teológica. Por quê? Porque nós todas somos teorreferentes. Lá vem essa senhora falar difícil para mim? Puxa vida, 3 horas da tarde, eu vou ter que digerir um conceito como esse. Isso é bem fácil. A ideia de teorreferência, pensa num pneu de bicicleta. Você tem o aro, e no centro você tem um eixo, e a partir desse eixo saem raios, que controlam o movimento daquela bicicleta. Os raios são exatamente iguais, do mesmo tamanho, da mesma espessura, e todos estão ligados, tanto no eixo, como no aro. A partir desse movimento que é gerado pelo pedal, o fato de ser um eixo, com todos aqueles raiozinhos do mesmo tamanho, coordenando o movimento, dá para a bicicleta estabilidade e capacidade de progredir. Ser teorreferente é ter toda a roda da nossa vida vinculada ao eixo chamado temor do Senhor. Qual é a base bíblica para isso, meninas? Provérbios 31. Provérbios 31 é uma seleção de qualidades de uma mulher maravilhosa, que foi descrita de maneira poética, porque a pessoa que descreveu queria ensinar o seu filho a eleger a sua futura nora, ou seja, foi uma sogra que inspirou aquelas palavras. Ela queria dizer para aquele rei em formação, porque Provérbios é um texto inspirado
para uma escola de pequenos príncipes. Provérbios é a sabedoria de Deus para criar príncipes e reis sábios, que na sua conduta sábia diante de Deus geraria uma liderança sábia e criaria um povo sábio para Deus. A última coisa, o que fecha o livro é uma descrição de uma mulher teorreferente. Ou seja, aquela sogra queria uma boa nora. Ela queria uma boa rainha para o seu filho rei. Ela queria um bom exemplo para a nação. E quando ela fecha aquela poesia maravilhosa, ela diz que o segredo daquela mulher múltipla, dinâmica, inteligente, capaz, bonita, bem postada, mulher equilibrada nas suas prioridades, não era que ela fazia 1000 cursos de organização, mas porque ela tinha um relacionamento com Deus tão especial, era enraizada, que a vida dela testemunhava a competência de Deus em ajudá-la a gerenciar todas as áreas da vida dela de maneira equilibrada, sensata, produtiva, energética, inteligente, sábia. Ou seja, todos os níveis de influência da vida de uma mulher, a partir de si mesma, dela como pessoa, precisam estar radicados em Deus. Esse é o temor do Senhor. Aí a gente fala assim, mas temor do Senhor parece um conceito tão abstrato, como é que eu aprendo o temor do Senhor? O que é esse temor do Senhor? Aí você abre a sua Bíblia lá no Salmo 19. O Salmo 19, que é um livro sobre revelação. As duas grandes vitrines de Deus, maravilhosas. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus se revelando através da natureza que Ele criou, da sua criação, que traz as suas digitais. Mas não tem como as pessoas conhecerem o nome de Deus através da natureza. Tanto é que tem gente que acaba adorando a própria natureza. Uma inversão de percepção. Logo em seguida o Salmo continua dizendo que Deus fez questão de fazer um registro documental para contar quem Ele é e como Ele fala conosco. Porque Deus é uma pessoa, não é só uma força. Ele é alguém. E ali uma das definições do documento de Deus, da palavra que é chamada de lei do Senhor, o testemunho do Senhor, esse documento recebe o nome de o temor do Senhor. Vocês sabiam disso? Quando está dizendo temor do Senhor no Salmo 19, está falando sobre a Bíblia. Aquelas mulheres de todos os tempos, elas não tinham Bíblia na mão. Isso é uma coisa muito contemporânea, gente. A partir da imprensa de Gutenberg, no século XVI, as mulheres e os homens começaram a ter acesso tanto ao livro como o livro na sua própria língua. Mas isso é uma novidade. Isso é uma coisa... Há povos entre nós ainda nesse planeta que não tem um único versículo na sua própria língua. Mas Deus fez questão de deixar um livro registrado para contar para nós os segredos das nossas raízes. Então, o nosso cristianismo não é um cristianismo de ideias, de opiniões, de linhas. Ele é um cristianismo da palavra. A nossa raiz tem que estar na palavra. Palavra e oração tem tudo a ver. E é muito maravilhoso a gente pensar nisso. Porque até para orar, gente, a gente precisa aprender da palavra. Então, como eu sou professora, eu sou alguém que vive de academia, a minha cabeça foi nos primeiros, no que a gente chama de prolegômenas. Vocês vão ter outros encontros com outras servas do Senhor que vão trazer para vocês aspectos da oração para a gente aprender a orar. Isso é valiosíssimo. Mas orando ao Senhor, conversando com a Lívia, avaliando o nosso mundo pós-moderno, onde a identidade das mulheres está muito confusa, muitas vezes nós não sabemos nos definir, e a identidade de Deus também está muito confusa, fala-se tudo sobre Deus. A gente entra num supermercado da fé e encontra vários sabores de Deus, o Deus para todos os gostos. Isso faz muita confusão na nossa cabeça. E nós, para podermos ser mulheres exuberantes, eu tenho descoberto esse valor nas Escrituras, mulheres que se rendem aos pés de Deus, como a Maria, irmã de Lázaro, que é capaz de soltar a sua cabeleira na frente de outros homens, coisa que mulheres judias não faziam, porque ela estava ali se derramando completamente em adoração ao Senhor Jesus, quebrou a sua herança, o perfume que provavelmente ela deveria usar na noite de núpcias, aquele nardo puro, aquela coisa maravilhosa, caríssima, derramou na cabeça de Jesus, chorou aos pés, uma exuberância de adoração. A gente só adquire essa competência de estar completamente rendida quando a gente está absolutamente arraigada em
convicções que são formadas a partir da própria palavra de Deus. Qualquer outra coisa, gente, não é cristianismo. Por isso, talvez, muitas de nós frequentamos a igreja durante muito tempo e não somos cristãs, do jeito que a gente ouve, eu sou feliz com Jesus. Aí você fala, mas eu não sou tão feliz assim. Eu tenho tantas questões. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu já vivi isso na minha vida. E o Senhor teve que tratar comigo seriamente nas minhas convicções, a nível de crença mesmo. Fazer revisões de nível teológico, para que eu pudesse ter um encontro com Ele nos termos dEle, e aí começar com a raiz fixada no lugar certo, frutificar. Então, essa exuberância que a gente quer como mulher crente, nas palavras de Jesus, essa vida abundante, ela tem um processo, ela não é aleatória, ela não nasce de espasmos espirituais. Tem muita gente pregando isso, vai na igreja e fica assim, fica quietinha, deixa... É quase que uma coisa mágica. A gente critica tanto as religiões de matriz afro, porque elas mexem com o sobrenatural de uma maneira distorcida, mas muitas vezes a nossa noção de espiritualidade é distorcida. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que Deus nos ensina através do conceito de oração a respeito de nós mesmas e a respeito dele, de quem faz a oração e de quem recebe a oração. E meu objetivo é motivá-las através do que a Escritura expõe sobre nós, as nossas carências, nossas necessidades, e sobre a excelência de Deus, nos motiva a sermos mulheres de oração. Quando a gente entra em relacionamento, a gente precisa conhecer a pessoa. E quanto mais a gente conhece, mais a gente quer se aproximar, dependendo de como ela se apresenta, ou mais a gente quer ficar longe. Deus quer proximidade. Ele diz que a gente deve buscá-lo enquanto se pode achar. Ele diz, no Salmo 27:8, que Ele coloca no nosso coração um chamado de amor. O salmista diz assim, ao meu coração me ocorre, busca-me. Quem é que está falando para buscar? Deus tocando no coração daquele homem, me busca. E a resposta dele, Senhor, eu te buscarei. Deus está falando ao nosso coração. E está falando, tenho certeza, porque você saiu da sua casa para vir aqui hoje num chamado, atendendo esse chamado de Deus. Venha me buscar. Deus quer se apresentar. Deus quer se apresentar de maneira consolidada. Mas Deus também quer falar com você para mostrar talvez alguma área de fragilidade na sua vida, como tem na minha vida. E aí a gente precisa ter essa autocrítica. A gente precisa ter essa coragem de olhar para o espelho das Escrituras, como diz Tiago, e sair dali com decisões consistentes, com convicções consolidadas. Esse é o meu Deus e eu vou buscá-lo. E aí, as técnicas de oração, os outros aprendizados, vocês vão receber com a graça de Deus nos próximos encontros. Então, essa é a minha proposta para vocês. Eu sou uma pessoa como vocês, gente. Sou dona de casa, sou mãe, sou avó, tenho 3 netinhas. E eu tenho me dedicado ao ensino feminino. Esse é o chamado da minha vida, nessa área de teologia, nessa área de ensinar as mulheres a pensar biblicamente. Tá? O que Deus tem me dado a fazer é um privilégio. Eu me sinto honradíssima de estar aqui com vocês. Ontem eu estava com um grupo online de São Paulo, falando exatamente sobre essas questões primárias da vida de uma mulher. Mulheres que não sabem o que creem, têm muita dificuldade de crescerem espiritualmente. Talvez essa seja a razão de tantas mulheres levarem uma vida assim, senoidal, né? Sobe e desce, montanha-russa. A nossa vida em si já é muito agitada, porque Deus não deixa a água ficar parada, né, gente? Quando a gente está muito assim, está tudo muito bom, de repente, provação. Mexe as nossas estruturas. Justamente por quê? Porque Deus não quer que as nossas raízes sejam do tipo que se espalha na superfície. Ele quer que as nossas raízes sejam profundas. A gente ser um carvalho de justiça, como fala lá em Isaías. Carvalhos são árvores imensas. O tanto que tem para cima, tem para baixo. É isso que a gente quer hoje. Onde eu vou firmar as minhas raízes? Onde eu estou radicada? Que Deus é esse? Mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre nós. O que é oração? Tim Keller dá uma definição bem simples. É um meio de comunicação com Deus.
Tá bom, isso eu já sei. Mas o que é que esse meio de comunicação promove em nós, enquanto mulheres cristãs? É um meio de comunicação com Deus que nos permite conhecê-lo e também conhecermos a nós mesmos, de um modo mais profundo e mais intenso. Tem tudo a ver com raiz, né? E o texto que ele sugere é um texto muito lindo da carta aos Efésios. Eu tive o privilégio de estudar o ano passado com um grupo de mulheres. É uma carta para uma mulher de Deus ali. E Paulo ora várias vezes naquela carta. Parece que ele está escrevendo, escreve, faz um monte de teologia, ensina alguma coisa. De repente ele fala, gente, que coisa maravilhosa. Ele larga a pena, ajoelha do lado da mesa, algemado a um soldado romano, e começa a agradecer a Deus, e começa a orar, e começa a clamar. E ele sobe de novo e anota a oração que ele fez. Ele orou assim por mim e por você. Peço sempre que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, possa lhes dar o espírito de sabedoria e revelação, a fim de que vocês venham a conhecê-lo. Ou seja, através da oração, nós podemos nos aprofundar em sabedoria, pelo Espírito de Deus, e num aspecto até sobrenatural, em revelação. Ninguém conhece a Deus através só do raciocínio. Isso é liberalismo teológico. Isso não serve para nós. A Bíblia está cheia de sobrenatural. E Paulo ora para que esse momento de oração seja sobrenatural, que de alguma maneira você experimente a presença de Deus, a fim de que vocês venham conhecê-lo. Oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da sua herança gloriosa no seu povo santo, e o seu grande e incomparável poder para nós, os que cremos. Ou seja, a oração tem objetivo. A gente não tem que orar de maneira aleatória. Paulo, quando orava pelos Efésias, para aquelas mulheres que tinham saído da prostituição cultual, que tinham saído de uma vida de promiscuidade, uma vida de escravidão, uma vida de uma religiosidade completamente distorcida, onde o demonismo imperava, o medo dos espíritos maus, aquelas mulheres estavam vivendo uma vida miserável, prisioneiras de Satanás. Foram libertas por Jesus Cristo. E Paulo ora que elas não podiam parar simplesmente, tendo sido tiradas do reino das trevas, ficar ali naquele cantinho. Não, mulheres, oro para que vocês superabundem, cresçam em conhecimento, expandam a sua mente, e não é só estudando, era orando. Então é interessante esse aspecto didático da oração. A gente às vezes ora e não presta atenção. Agora, apesar dele estar falando que todo esse conhecimento de Deus pode ser adquirido através da oração, isso fala muito sobre nós. E é exatamente isso que a gente tem que pensar. Como que a oração fala sobre nós? Nós, mulheres, nós somos pessoas que têm, no nosso mundo interior, facetas que precisam ser trabalhadas por Deus. O nosso coração, que é o modo como, especialmente no Antigo Testamento, Deus trata com a gente como ser humano, a nossa interioridade, ela é facetada, ela é multifacetada. A gente tem a parte cognitiva, a gente tem a parte emocional, sentimental, as nossas afeições, a gente tem a nossa imaginação, que é o grande problema da mulher. Nós somos muito imaginativos, é a grande bênção. Graças a Deus pela imaginação feminina. Por causa disso, a gente tem lindas criações, a gente tem uma diversidade aqui de moda, a gente tem maneiras diferentes de fazer as coisas. A criatividade é uma dádiva de Deus que reflete o caráter de Deus. Mas a nossa imaginação é o nosso grande ponto fraco. Porque a nossa imaginação, se ela não é alimentada pelas Escrituras, se ela não é consolidada por um conhecimento de Deus profundo, a gente vive em constante ansiedade. Você sabia que a ansiedade é uma das dificuldades da gente ser imaginativa? Porque o mundo da ansiedade é o mundo do irreal. É o mundo das projeções. É o mundo do e se. Você já parou para pensar quantas vezes a gente pega uma situação e fala assim, mas e se? Mas e se? O e se é o mundo das possibilidades quando está coordenado nas Escrituras. Mas e se Deus entrar e mudar isso aqui? Isso é maravilhoso, a imaginação a favor do reino de Deus. Mas quando a gente começa a fazer projeções do e se ele piorar? Tem um professor querido que está, infelizmente, muito mal de Covid, nas últimas no hospital. A gente tem recebido notícias, Deus tem operado, mas ele está muito fraquinho. Eu imagino a Marlise, a minha amiga, esposa dele, falando, mas e se o Senhor não quiser curá-lo? É uma mulher de fé.
Mas nessas horas de tentação, nessas horas de dificuldade, a nossa imaginação é ativada e ela funciona contra nós se ela não for tratada do jeito de Deus. Então Deus conta para a gente que o nosso mundo interior precisa de ajustes com a Escritura. E eu quero fazer uma abordagem muito especial nessa área da ansiedade. A oração nos mostra o quanto nós somos crentes funcionais, vamos dizer assim. O que é um crente funcional? É aquele que quando está tudo bem, está na igreja orando, está em casa orando, está lendo a Bíblia, está cheia, né, motivada e tal, mas quando as coisas começam a desestabilizar, né, as circunstâncias começam a mudar, a gente começa a não ter tantas certezas como a gente gostaria, a gente tem uma fé que não é muito fé. E a gente abre espaço para ficar ansiosa. E essa ansiedade, segundo Deus, ela é uma ansiedade que ela não é produtiva e ela desagrada muito ao Senhor. Então, eu preciso entender que enquanto ser humano, Deus está olhando para mim como mulher, está dizendo para mim que eu preciso me atentar para esse aspecto do meu mundo interior, que é agitado, né, que é operacionalizado pela ansiedade, porque eu preciso me reconhecer no meu lugar de ser humano. E a partir desse reconhecimento, começar a ter uma atitude, uma proatividade em direção a mudar essa minha característica através da oração. Então, o que é a ansiedade, gente? Bom, eu vou dar umas características de ansiedade para vocês. Você já sentiu alguma vez medo do tipo paralisante? Você precisa tomar uma decisão, você considera um monte de coisa, você não sabe o que você faz, e aquilo vai crescendo dentro de você, e você tem medo até de respirar, de sair da cama, você fala, hoje eu queria ficar o dia inteiro aqui quietinha. Isso é uma das características de um coração ansioso. Um medo que paralisa, que impede. Há medos que fazem a gente tomar decisões, por exemplo, quando você vê seu filho numa situação de risco, a gente fica com medo, mas é um medo que impele a gente a tomar a decisão de vamos livrá-lo. Mas há situações que estão tão além de nós, que parece que qualquer coisa que a gente vai fazer pode dar errado, a gente trava. Essa é uma característica de um coração ansioso. A ansiedade desdobrada, ela pode chegar a levar a gente a ter medo de lidar com a realidade. Sabe aquela pessoa que está sempre escapando? Ela nunca consegue chegar e dizer, eu estou passando por isso. Enfrentar o fato. Ela sempre está operando no irreal. O problema com operar no irreal, desculpa meninas, é que Deus é um Deus que atua no real, no aqui e no agora. Deus não atua na hipótese. Pode acontecer. Então Deus já vai mandar uma resposta de oração para alguma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Mas mulheres que têm dificuldade com a sua imaginação não tratada por Deus, elas têm dificuldade de operar e aí criam uma vida paralela. E isso pode virar tão sério. Ela não aceita a realidade, ela não aceita o ambiente que Deus está cuidando dela, que Deus está propiciando para ela crescer, para ela desenvolver, e ela parte para uma vida paralela. Pode chegar até uma esquizofrenia. A mulher enlouquece de medo de enfrentar a realidade. Fruto da ansiedade. Uma ansiedade não tratada biblicamente, ela pode desencadear síndrome do pânico. Já ouviram falar nisso? Situações que parece que vão... tudo que parece ameaçador vai te levando a um estado de desespero tão grande que mesmo que seja só alguma coisa que ainda está acontecendo só no nível de imaginação, te descompensa absolutamente para fazer qualquer coisa. Sintomas físicos, ansiedade, suadeira na mão, batedeira, estômago virado, incapacidade de raciocínio lógico, isso não é só coisa de mulher não, gente. Mas nós precisamos reconhecer que essa é uma fragilidade do ser humano que Deus denuncia, Ele conta para a gente, porque Deus que nos fez sabe que lá no Éden, esse foi um dos rompimentos que aconteceu quando Eva decidiu desobedecer ao Senhor e fazer as suas próprias decisões. Apodreceu esse lado nosso, estilhaçou a nossa, o que a gente chama de imagem de Deus. E essa nossa área da imaginação, ela foi afetada pelo pecado nesse sentido. Então, a gente sofre por conta disso. Deus conta para a gente, Ele já sabe o que é isso.
Ele sabe da nossa carência, Ele sabe que somos pó. Então, quando você vem para um encontro de enraizadas para Cristo, Deus está dizendo para você, eu não sei a sua realidade, eu não sei, mas eu sei da minha. Deus está dizendo para você e para mim, eu te conheço. Eu sei o seu nível de tolerância às dificuldades. E eu sei que você tem aí no seu coração algumas angústias. Angústias legítimas, porque há problemas que realmente são angustiantes. A gente vê no livro de Salmos uma coletânea de orações de gente literalmente desesperada. Senhor, até quando? Olha o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa que procura a paz e a pessoa está lá o tempo todo me provocando. Eles são realistas na sua colocação. Deus sabe das nossas fragilidades. Eu não sei como é que está seu coração agora, mas Deus sabe. Talvez você está vivendo uma ansiedade que está difícil de você administrar. Está atrapalhando o seu trabalho, está atrapalhando o seu casamento, está atrapalhando as suas amizades, está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, está atrapalhando tudo e você não consegue olhar para isso e falar assim, o que eu faço com essa descompensação interior? Essa parte da minha humanidade, da minha feminilidade, essa fragilidade que está simplesmente me tornando uma pessoa não operacional nas mãos de Deus. Porque quem está ansioso não consegue começar e terminar nada. Porque a cabeça está dividida. A ansiedade, gente, é um tormento. A gente não dorme direito. Às vezes a gente está dormindo e vem aquele pensamento, você fala, de onde que surgiu? Você acorda e fala, gente, de onde eu estava dormindo? O que é isso? A ansiedade torna a gente não operacional porque a nossa cabeça está dividida. Metade da cabeça está conseguindo pensar no que você tem que fazer. A outra metade está elaborando o e se. Mas e se? E isso vai travando a gente vai desgastando, demora o dobro para fazer metade. Mas Deus não quer isso para a gente, meninas. Deus quer nos tornar mulheres totalmente capacitadas, qualificadas, íntegras, no verdadeiro sentido da palavra. Mulheres que desfrutam o shalom de Deus. Shalom é uma palavra que a gente normalmente traduz por paz, né? Mas ela é muito mais do que isso. Quando Jesus e quando os judeus entram em algum lugar, eles desejam para as pessoas ali, shalom. É uma saudação que tem a ver com paz, estabilidade, né? Um sentimento de equilíbrio. Mas shalom tem muito mais a ver. O shalom de Deus, ele contempla toda a nossa existência. É todas as partes das nossas vidas estarem absolutamente organizadas para que tudo colabore para uma existência produtiva, feliz. Isso é o shalom de Deus. Por isso que Jesus fala tanto bem-aventurados, felizes, abençoados. Isso é o que Deus tem para nós. Como que a gente pode desfrutar do shalom de Deus se a nossa mente está tudo menos integral? A ideia de shalom é uma ideia paralela a uma bola daquelas de vidro que a gente tem enfeite em casa, que ela é totalmente sem nenhuma aresta. Você passa a mão, está lisinho, redondinho. A ideia do shalom é essa ideia, a ideia de perfeito, uma mente integrada. Como? Se eu estou ansiosa, se eu estou preocupada, se eu estou desarticulada, eu posso representar o príncipe do shalom, que é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Se eu sou uma mulher que as pessoas olham para mim e não me reconhecem uma pessoa apacentada, pacificada, isso é o que Deus fala para você e para mim, mulher. Deus te trouxe aqui, minha irmã, talvez para levantar essas questões no seu coração, porque muitas vezes a gente tem medo da verdade. Deus já está chamando a sua atenção para isso há muito tempo. Olha, você está ansiosa demais. E a gente vai procurar alternativas. E de repente essa igreja resolve celebrar a feminilidade, trazendo para vocês o que Deus diz sobre a ansiedade. Deus sabe que você é ansiosa. Não precisa esconder isso, não. Deus está aí com você. Deus conhece a sua ansiedade pelo passado, por aquilo que você fez
antes de conhecer Jesus, ou até depois de conhecer Jesus, que você sabe que desagradou o Senhor, que trouxe consequências para a sua vida. O Senhor sabe, e o nosso passado é um dos fatores de ansiedade para a nossa vida. Por quê? Porque nós temos o inimigo das nossas almas, que Apocalipse 12 chama de acusador. Acusador dos irmãos. O ministério do Satanás, muitas vezes, é infernizar a nossa vida, nos fazendo recordar de coisas que a gente sabe que desagradaram ao Senhor, e falando, você vai ter que viver com isso para sempre na sua consciência. Se a gente não é mulher que conhece as Escrituras, a gente vive escrava, e isso nos gera ansiedade, porque as pessoas dizem, e se alguém descobrir que eu vivi desse jeito? Quero contar uma coisinha para vocês. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma menina, eu morei 10 anos em Goiânia, uma menina da igreja, que era minha aluna de escola dominical, a gente acabou ficando próxima, eu a tenho como filha. E quando nós nos aproximamos, ela me convidou para tomar um lanchinho, tal, me levou, ela, primeiro, nos sentamos, pedimos um suco, ela falou assim, o que eu tenho para te contar, talvez você vai levantar e ir embora até antes de tomar seu suco. Nossa, vamos tentar? Conta para mim. Essa moça tinha sido regularmente, ela e a irmã de 12 e ela de 13 anos, desde os 7 aos 16 anos, regularmente abusadas as duas, por um homem poderosíssimo no estado de origem dela, e era entregue pela própria mãe para ser abusada. Essa moça tinha todos os sintomas de ansiedade e de depressão, porque ela convivia com aquilo, mas ela foi alcançada por Jesus Cristo, e ela entendeu o resgate que o Senhor estava fazendo na vida dela, mas aquilo para ela era uma marca tão profunda que ela achava que ninguém que fosse crente iria conviver com ela, porque ela tinha aquela mancha. Agora, gente, uma menina, ela estava com 20 e poucos anos quando a gente conversou, que foi entregue sistematicamente para o abuso. Você pode imaginar a trinca emocional, né? A disparidade interior daquela moça. E Deus me deu a graça, porque eu também fui abusada quando adolescente. E Deus restaurou a minha vida, de poder virar para ela, botar a mãozinha assim na mãozinha dela e falar, querida, é passado. A cruz venceu essa dor. Você não tem que se envergonhar, porque Jesus Cristo morreu por você, porque depois daquilo houve desdobramentos, porque quem não trata o passado adquire hábitos pecaminosos, e que acabam sendo desdobrados porque não recebem uma instrução bíblica para superar a imagem que é quebrada, a pessoa se sente suja. Bom, já que eu estou suja mesmo, vou acabar de sujar. Então, ela teve comportamentos que foram decisões morais pelas quais ela era responsável. Então, nós fomos tratando a vida dela, nos tornamos amigas íntimas. Hoje ela mora num outro estado, mas foi lindo ver como Deus foi reconstruindo a imagem dela a partir de deixar a ansiedade com o passado tratada por Jesus Cristo na cruz. Mas nós temos ansiedade pelo futuro. Essa é a nossa dificuldade também. O que vai ser de mim? Como é que vai ser o meu futuro? Nós estamos num país que está assim, ó. Nós estamos num mundo que está assim, ó. Nasce um neném e a gente fala, meu Deus, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Que mundo esse menino vai herdar? Ficamos ansiosas. Ansiosas se vamos engordar. Ansiosas se vamos emagrecer. Ansiosas se vamos fazer um exame e vamos ter uma surpresa desagradável. Ansiedade. A vida é ameaçadora, minhas irmãs. Deus sabe disso. Jesus sabe disso. Ele passou, Ele sabe. Mas essa ansiedade pelo futuro, ela só tem uma palavra de Deus para nós. Ela é real, mas ela é completamente insuficiente para resolver os possíveis problemas que a gente está tentando prever. Jesus disse isso. Do que adianta você ficar elucubrando? Você não vai mudar 1 centímetro da sua vida. Você não vai conseguir ficar mais branca, mais preta, mais alta, mais baixa. A sua ansiedade, ela é improdutiva. Mas a gente acha chique ficar ansioso. A gente acha assim, nossa, coisa de responsabilidade. Sou uma pessoa que leva a vida a sério. Tem uma medida de responsabilidade, mas tem uma medida de grande insanidade quando a gente se entrega para esse tipo de ansiedade do futuro. E ansiedade pelo presente. Você está sentado aqui pensando no lanche que você vai tomar daqui a pouco lá embaixo. Tá ou não tá?
Você está sentada aqui agora pensando que você tem que amanhã fazer almoço antes de ir para a igreja, que nem eu, porque eu vou dar aula na escola dominical, depois tem culto, eu vou chegar em cima da hora, e a nossa cabeça fica constantemente, e a gente não absorve o que Deus tem para nós. Isso é o nosso mundo interior que necessita de raiz. Todas essas coisas nos deixam soltas, jogadas para lá e para cá. Isso eu não falei nem de problema doutrinário, vento de doutrina, não falei de relacionamentos quebrados. Gente, é um universo de coisas que ameaçam a nossa estabilidade. Essas somos nós. Foi por essas pessoas que Paulo orou, pudessem encontrar, conhecer a Deus e receber dele o discernimento para uma vida equilibrada, para uma vida frutífera. A oração também apresenta Deus para nós. Eu quero ler para vocês Isaías 40. Gente, se tem um capítulo na Bíblia que é valioso, tudo é valioso, mas esse capítulo, ele é magnífico. Ele é uma obra de arte, uma mais profunda teologia, na mais perfeita poesia. Isaías era exímio, profeta e poeta, mas era alguém que tinha visto o Senhor, visto. João 12 diz que aquela visão de Isaías 6 era Isaías encontrando com o próprio Senhor Jesus. Isaías viu, e porque ele viu, ele se viu também. E aí ele vai recebendo revelações, e no momento de virada do livro, onde ele precisa anunciar para aquele povo que estava ameaçado de ser invadido pelos babilônios, não era imaginação, era profecia, era história prevista. Deus disse, vocês estão mexendo com coisas sagradas, vocês estão mexendo com idolatria, vocês estão me abandonando, eu vou mandar um povo para pegar vocês e vai cortar pela raiz. Vocês vão ser levados embora para a Babilônia, 70 anos, mas eu vou trazer vocês de volta. Porque o Deus que faz a ferida é o Deus que pensa, que cura. E aí Deus diz para esse profeta maravilhoso, para anunciar para aquele povo ansioso por uma libertação, por más notícias que haviam recebido de Deus, ele diz o seguinte: consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que os seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Ah, irmãs, como a ansiedade abaixa quando Deus diz para nós, seus pecados estão perdoados. É como se Deus levantasse uma bigorna do nosso peito, porque os nossos pecados nos oprimem. Mas Deus estava decretando para aquele povo, acalma, porque vocês estão perdoados. Sim, o Senhor castigou em dobro por causa dos seus pecados. Deus leva muito a sério a nossa vida espiritual. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas. Endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Isso aí era um costume, que quando um rei ia visitar uma determinada província, o pessoal da terraplanagem, o Tarcísio da época, o ministro Tarcísio da infraestrutura, mandava uma delegação para poder deixar a estrada aplanada, para que o rei não sofresse solavancos. Lembra que eles andavam ou de cavalo, ou de biga, né, ou de carruagem. Então, deixa o caminho preparado para que o rei possa entrar de maneira digna nas suas posses. O arauto do rei está dizendo, preparem o caminho, Deus vai chegar. Ele era o rei. Então, a glória do Senhor será revelada e todos o verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clame. E eu perguntei, isso é o profeta conversando com Deus. Olha a oração. O que devo clamar? Deus responde, anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos. Deus dizendo, eu sei que vocês são frágeis. A sua fragilidade procede de mim. Eu sei com quem eu estou tratando. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus começa a estabelecer um lugar firme
para a gente enraizar. Algo que dura para sempre. Então, irmãs, palavra. E ele diz, ó Sião, mensageiro de boas novas, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo. Quantas vezes nossa oração está sufocada aqui? E o profeta está dizendo que há momentos em que a gente precisa expressar nossa dor de maneira vívida, forte. Deus não tem medo do nosso clamor. Diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos no braço, os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as suas ovelhas com as suas crias. É uma cena maravilhosa, porque... gente, quem sofreu um parto sabe que a gente fica muito sensível, os animais da mesma forma. E Deus está dizendo que o bom pastor vai caminhar conosco no nosso passo. Se você está quebrantada por algum motivo, está sofrida, como uma mulher recém-parida, ou como uma ovelha que acabou de dar cria, Deus olha para você com misericórdia, Ele não força. Ele carrega como pastor você nos seus braços. E agora começa uma apresentação magnífica, porque esse Deus que é guerreiro e é pastor, começa a contar para o povo em quem eles deveriam crer. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais do que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes como um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos do que nada, são apenas vazio. Esse pequeno trecho trata de várias ameaças, coisas que nos deixam ansiosas, os poderes desse mundo. As decisões que Deus toma e traz para a nossa vida, que muita gente fala, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu não estou entendendo nada. A gente questiona a sabedoria de Deus, a gente questiona. E o profeta está dizendo, este é Deus. Se isso não toca o seu coração, eu recomendo que você ouça com mais atenção o próximo texto. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro, enfeitado de corrente de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, ou seja, a sociedade toda estava correndo atrás de idolatria da grossa. Os pobres e os ricos com ídolos de ouro. Os pobres, olha só, pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso entalhar uma imagem que não tombe. Deus pode ser comparado a alguma coisa que é feita pelo homem? Olha a superioridade de Deus. Ele está falando, gente, você que está buscando uma muleta espiritual, abre seu olho. Hoje a gente pode não ter ídolo lá no cantinho da nossa casa. Eu não conheço a sua realidade espiritual. Talvez até você venha de um contexto em que você escolhe ter uma referência física para poder se encontrar com Deus. Deus está dizendo que isso não é inteligente, pessoa. Porque o que pode ser feito por alguém pode ser destruído por alguém. Ou seja, não tem poder nenhum. Deus está dizendo, olhe para mim. Olhe para mim. As pessoas oravam, se ajoelhavam, praticavam sexo grupal na frente desses ídolos. Era a forma que eles entendiam de oração.
Elas faziam coisas ali com aqueles homens, prostitutas e prostitutos cultuais, filhos de Azerá, filhos de Baal, tentando convencer aquele Deus a mandar chuva. Olha a insanidade. E era o povo que tinha conhecido o Deus dos exércitos, que atravessou o Mar Vermelho. Deus está chamando a atenção do povo. Gente que já tinha tudo para ensinar a Bíblia, estava voltando às raízes da idolatria do pai Abraão, antes de conhecer o Senhor, lá na Mesopotâmia. Deus chama a nossa atenção. Aqui você está pegando seu coração. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para a palavra de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se assenta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. O que nos faz ansiosa muitas vezes é o poder que alguém tem para destruir a nossa vida. Com uma palavra de cancelamento, alguém pode queimar a sua imagem e a gente fica apavorado com esse suposto poder. E Deus está dizendo, essa pessoa que é tão poderosa, que te faz ficar ansiosa, é como um gafanhotinho. Deus olha de cima e fala, não é nada. Esse é o Deus que está se apresentando a mim e a você. Estende os céus como cortina e faz com eles a sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz eles a nada. Sabe o Putin? Sabe aquele botão vermelho que pode desencadear a Terceira Guerra Mundial? Aquelas ogivas nucleares que estão todas apontadas para vários lugares? Se Deus falar não, ele pode apertar a noite inteira. Não vai acontecer nada. Porque Deus é Senhor sobre a história de todo mundo. No nível mínimo e no nível macro. Esse é o Deus a quem a gente ora. Então eu queria agora ler um último trecho. A gente vai ter um pequeno vídeo. Uma degustação. Como a gente viu no Salmo 19. Eu li a palavra e agora a gente vai assistir o drama de Deus desenrolado na natureza. E o meu desejo é que você desfrute disso. Olhe com atenção tudo o que acontece. E depois eu volto para terminar a minha palavra para vocês. Tá bom? A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, olhem para as estrelas. Eles as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa do seu grande amor, grande poder e a sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Vamos ver o balé, a movimentação das estrelas no céu, no deserto do Atacama, aqui no norte do Chile. Olhem quem é o nosso Deus.
uma coisa dessa e eu fico perguntando, se Isaías tivesse esse recurso, além da escrita, o que seria a reação daqueles israelitas? Eles ouviram a pregação. Nós ouvimos e vimos. Como está seu coração agora? Que ansiedade está minando as suas forças? Nós humanas, ansiosas, Deus Todo-Poderoso, como é que eu faço para harmonizar coisas tão polarizadas? Eu não faço nada, porque Deus já fez. Enviou o Filho dele, Deus homem, Jesus Cristo. O livro de Hebreus diz que Jesus sabe a nossa ansiedade, porque ele viveu na carne as nossas tentações, com um diferencial. Ele as venceu. E ele oferece para a gente possibilidade real de entrarmos na presença de Deus através do novo e vivo caminho que ele abriu, através da sua própria morte, como conhecedor das causas humanas, oferecendo para nós a oportunidade de nos enraizarmos em Deus através da oração. E nesse apego ao Senhor receber graça e misericórdia ao entrarmos na presença do trono de graça. Essa é a razão porque Deus tem um lugar como esse. Deus tem uma igreja que se reúne para apresentar Jesus Cristo. Hebreus diz que ele é o sustentador, a expressa imagem do Deus que se revelou através da criação, mas que se revelou perfeitamente como Deus Salvador através do seu Filho. Ele sustenta todas as coisas nas mãos dele. Diante dessa revelação, há espaço para ansiedade? Há. Porque a vida é desafiadora, mas também há solução. Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa. E qual é o remédio que ele dá? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com oração, súplica e ação de graça. Aprender de Deus e aprender de nós nos faz buscar a Deus e entregar a Deus o que só Ele pode resolver. As nossas ansiedades. Para que a gente possa florescer, enraizado no poder de Deus, fluindo da vida de Jesus Cristo, a gente cresce e com todos os problemas que a vida nos oferece, nós ainda conseguimos ser felizes e experimentarmos paz. O exercício da mulher crente é a oração. Para a gente poder alcançar esse equilíbrio desejado para enfrentarmos 2022 com todas as surpresas que Deus reserva, maravilhosas e não tão maravilhosas aos nossos olhos, o segredo é oração, enraizamento da nossa fé nesse Deus maravilhoso, que promete dar força ao cansado, porque Ele mesmo nunca se cansa. Deus não tem problemas com os nossos problemas, Ele tem solução para eles, e graça para a gente enfrentar a vida que Ele está propondo para a gente no Espírito, na força do Senhor. Pedro diz, humilhai-vos, porém, perante as potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, minhas queridas. Que seja um ano glorioso. Um ano onde virão provações, mas virá alívio, virá sustento. Em que a nossa imaginação vai ser permeada por esse conhecimento maravilhoso e libertador do Deus que nos salvou e que tem poder para nos sustentar em toda e qualquer situação. Queria orar com vocês agora. Eu não sei o que está passando aí na sua alma, no seu coração, mas eu queria pedir que a gente fechasse os nossos olhos agora. E se você tiver desejo de entregar para Deus esse fardo, essa perturbação ansiosa no seu coração, a gente com o olhinho fechado, Deus está nos olhando aqui, que você fique de pé. Não é obrigada, mas é uma maneira da gente sinalizar para a gente mesmo, que a gente está fazendo um compromisso de confiar no Senhor
aquilo que está nos perturbando, assim como Ele ordena, orando. Se você é crente em Jesus Cristo, você tem a liberdade de fazer isso. Se você não quer ficar em pé, ficar sentadinho, não tem problema, Deus sabe, mas ore agora. Ore agora. Senhor, as tuas servas estão aqui. Elas vieram em busca do Senhor, em atendimento ao teu chamado. Nosso querido Pai que nos disse, venha me buscar. E nós estamos aqui buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Cientes da promessa de que o Senhor disse que quem bate, o Senhor abre. Quem busca, encontra. E nós estamos aqui no encontro contigo. Senhor, visita esses corações. Aquelas que estão ansiosas, aquelas que nem sabem que estão ansiosas. Aquelas que ainda estão resistindo a Deus, a obra de enraizamento na fé, porque têm as suas convicções ainda não moldadas pela tua palavra. Derrama do teu Espírito, Senhor. O teu Espírito é aquele que nos conduz a toda a verdade. E nós precisamos conhecer a verdade sobre nós, nossas fraquezas, nossas fragilidades, e conhecemos a verdade sobre o Senhor, aquele que é forte na fraqueza. Abençoa essa igreja, abençoa a liderança, e que esse primeiro estudo, ó Deus, sirva de plataforma para que os próximos desafios de fé que o Senhor vai nos trazer possam ser enfrentados no poder e na graça do Senhor. Responde à oração das tuas servas. Ajuda-nos a te amar no meio das dificuldades, a te enxergar no meio da nossa ansiedade, da nossa mente conturbada. Acalma nosso coração. Dá-nos sabedoria. Faz a nossa vida toda voltar-se para ti, de maneira que o Senhor possa operar com poder em cada uma das áreas da nossa vida, e nós te daremos glória, e seremos servas produtivas nas tuas mãos, até que o Senhor resolva nos chamar. Abençoa essa igreja, seu pastor, os líderes, que eles sejam firmados na rocha, enraizados no Senhor Jesus. Obrigada por essa oportunidade, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridas.